Olá pessoal, aqui é Marcelo Rodrigues, Mental Coach para o futebol profissional, e dando aqui uma explicação, eu irei publicar alguns cortes nas minhas redes sociais em respeito principalmente ao meu público do LinkedIn, e a posteriori haverá a publicação no meu canal do YouTube, tá? Com as devidas edições. Então, certamente, estes cortes serão publicados aos poucos, não é? Nas plataformas, nas redes sociais, então a posteriori no canal do YouTube. Vamos lá. Como vocês já devem ter percebido, eu gosto muito da interatividade, porque eu acredito que a interatividade, este tom de conversação, é muito interessante para pautar o nosso trabalho, para nos direcionar. E eu fui instado a tecer um comentário, na verdade foi uma sugestão de pauta, através de um áudio no WhatsApp, pela escritora e palestrante Sônia Gandra, de Belo Horizonte. Ela me sugeriu que eu comentasse ou avaliasse os casos de Daniel Alves e Robinho. Então, será um dos motes deste vídeo no canal do YouTube. Haverá outros assuntos também, mas neste corte eu vou me ater aos meus comentários sobre Daniel Alves e Robinho. Vamos lá. No primeiro momento, eu me comprometi com ela, inclusive há no LinkedIn, vocês podem procurar alguns comentários meus sobre estes casos, mas eu estive pensando depois, refletindo, e acredito que a minha contribuição a este debate será bem pouca. Por quê? Foge à minha alçada esta área criminal, não é? Eu não me sinto à vontade para falar dos casos do Daniel Alves e do Robinho. Acredito que a grande mídia e os formadores de opinião, que a justiça, porque os dois casos eles se inserem, em condenações, uma na Espanha, outra na Itália. O único agravante que eu vejo e ouço, mais ouço do que vejo, e ouvi estarrecido, foram os áudios deploráveis do Robinho. Deploráveis. Mas não me cabe aqui nenhum juízo de valor, porque na justiça dos homens, por enquanto, eles foram condenados. Mas, partindo já para o segundo bloco do canal do YouTube, eu vou falar de saúde mental, e aqui está um livro que se chama 23 horas, 59 minutos, reminiscências do que está por vir. Este livro foi publicado em 2004 e aborda saúde mental, que será o corte nosso, por enquanto, este vídeo para as redes sociais,
encerra-se por aqui. Nos falamos em breve. Este livro, 23 horas e 59 minutos, Reminiscências do que está por vir, foi publicado por mim em 2004 e aborda a questão da saúde mental. E eu vou contar algo aqui que se relaciona com futebol e vou comentar o caso do atacante Richarlison, do Tottenham e da seleção brasileira. Vou contar uns bastidores. Eu só não posso abrir o meu contato no Tottenham porque, sigilo, eu não pedi autorização a ele, não é para usar o nome dele. Mas no ano passado, quando o Richarlison ele foi substituído de um jogo da seleção brasileira nas eliminatórias e chorou do banco de reservas. E sobre o Richarlison, eu tenho uma pré-impressão muito positiva de que ele é um garoto do bem, de que é um rapaz do bem, um rapaz que, quando foi fazer um teste no América, recorreu a uma chuteira emprestada de um colega dele para fazer o teste. Considero o Richarlison um vencedor e eu ousei acionar dias depois este contato no Tottenham e a pessoa me disse: olha, Marcelo, o Richarlison ele é meio chucro, não é? E a gente entende depois, chucro, para quem não sabe, é teimoso, se associa à questão do burro chucro, aquele burro teimoso, não é? Mas a pessoa não desabonou a pessoa do Richarlison, de modo nenhum, só falou que ele estava muito estranho. E eu queria colaborar, eu tinha em mente ajudá-lo a limpar a chaminé, né? E agora recente eu vi um depoimento dele emocionado e emocionante, ele falando sobre saúde mental, chorando copiosamente, e aí nós entendemos, não é? As dificuldades deste rapaz. Entendo hoje que foge completamente à minha alçada, porque eu não sou psiquiatra. Entendi que o caso dele é muito grave e merece este acompanhamento, e sei que ele está cercado de uma excelente profissional, e tenho certeza que este menino, porque ele é um rapaz do bem, ele vai conseguir sorrir novamente. E apenas um conselho, entre aspas, se me é dado dar, não é um conselho, é para que ele se desligue um pouco deste mundo virtual, porque no seu próprio depoimento ele disse que após a Copa do Mundo ele não estava aguentando tanta pressão, tanta crítica, e vamos combinar, não é, pessoal? Ele foi um dos atletas, um dos jogadores que mais se destacaram na seleção brasileira na Copa do Catar. É uma coisa para nós pensarmos. Mas a questão dele, do Richarlison, eu desejo para ele tudo de bom, desejo que ele tenha alegria ao jogar futebol e que tenha alegria na vida.
Até daqui a pouco com outro corte. Uma outra entrevista emocionada e emocionante se deu com o atleta do Real Madrid e seleção brasileira Vinícius Júnior, e dois detalhes me chamaram bastante atenção. E no que pese a causa mais do que justificada do Vini Júnior na luta contra o racismo, mas duas coisas eu penso que passaram despercebidas pelas pessoas e principalmente pelos jornalistas que estavam naquela entrevista. Aliás, eu penso que não é papel de um jornalista bater palmas para quaisquer manifestações. O jornalista deve ser jornalista, fazer perguntas, ouvir respostas, enfim, fazer outras perguntas, mas não me cabe aqui criticar jornalistas, não é a questão. A questão é que na fala do Vinícius Júnior, ele fala duas coisas que me chamaram a atenção e que incidem diretamente na minha área de atuação. Ele diz o seguinte: eu estou perdendo a alegria e a vontade de jogar futebol. Pessoal, isso é muito grave. Isso é muito grave. Uma outra questão que ele fala eu tento me concentrar para as partidas, ele fala notadamente, do Real Madrid, e nem sempre isto é possível. Eu senti que faltou a ele uma boa assessoria. Faltam a estes jogadores, a estes meninos, bons assessores inteligentes, com uma formação humana muito em alta. Por quê? Estas duas falas dele como se ele tivesse pego um revólver 38, mirado para o seu pé e dado 2 tiros no pé. Uma coisa é a sua luta justificada pela causa que ele defende, o racismo. Ok. Outra coisa é ele dizer que não está tendo alegria em jogar futebol e que nem sempre entra concentrado para as partidas. Por quê? Se assim for, reflitam comigo. Eu, como treinador, vou abrir mão dele. Olha, se eu tenho um atleta que não está 100% focado, 100% motivado, 100% antenado no jogo, porque, pessoal, a primeira vestimenta que um atleta de futebol profissional de ponta coloca não é a atadura, não é o meião, não é a caneleira e nem a chuteira. É o foco e a motivação. Então, o Vini Júnior parece um rapaz do bem, é um menino do bem, só que, a meu juízo, ele deveria ser melhor assessorado para não dar tiros no pé. E no próximo bloco, na próxima parte desta explicação, eu vou dizer o que eu observo de assessorias ruins e por que o Ayrton Senna era o Ayrton Senna. Então, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo bloco de discussões aqui. Então agora eu vou voltar a um grande ídolo do esporte brasileiro, um grande exemplo de homem, de atleta, de foco
de concentração, de motivação, de gana para a vitória, Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna da Silva. Eu vou provocar vocês. Vocês se lembram de ver o Ayrton Senna numa rodinha de pagode tocando tambor? Vocês se lembram do Ayrton Senna sendo fotografado com parças, com brother, indo em festinhas, se expondo? Eu não me lembro. Se vocês se lembram, vocês, por favor, comentem aqui comigo. E aí eu quero trazer este exemplo do que eu falo, que às vezes, ou quase sempre, o jogador de futebol necessita. O jogador de futebol necessita de mentores bons. Mentores bons. E mentores bons não são parças, não são pessoas descoladas em TikTok, em Instagram, em gente que, sabe, na maioria não pensa, que não dá direcionamento e que por ser amiguinho e parça do jogador, não tem coragem de passar para ele a real, o papo reto. Ele quer puxar o saco para não perder o seu rendimento. Isso é o papo reto. Então eu vou na canela nesta discussão. Eu vou remontar a história porque havia um príncipe que depois foi imperador e ele se chamava Alexandre. Alexandre. E este Alexandre, ele foi educado por um filósofo chamado Aristóteles. Aliás, um dos maiores filósofos de todos os tempos, Aristóteles. E com esta educação, com esta mentoria, passando para o Alexandre exemplos de moral, de ética, de conduta, o Alexandre se tornou Alexandre o Grande. O Grande. Mas o Aristóteles não passou a mãozinha na cabeça do Alexandre. Ou como dizem os portugueses, meus amigos portugueses, não alisou o pelo do Alexandre, passou a real. Então, fica a minha dica. Dentre os seus puxa-sacos, dentre os seus parças, dentre os seus brothers, atletas de futebol, contratem treinadores, mentores, intelectuais, filósofos, pessoas que não terão medo de falar para você que você está errado, que a sua conduta está errada. Sabe por quê? Porque assim você vai ser Ayrton Senna da Silva na postura. E sabem por quê? Procurem saber. O Ayrton Senna, para se concentrar, para foco, para se motivar, o Ayrton Senna tinha um mental coach. Muito antes deste termo ser cunhado, ele se pautava por este mental coach. Aliás, ele se pautou por ele a vida inteira. E foi o que fez ele deixar de ser Ayrton para ser Ayrton Senna da Silva, para ser uma lenda. Senna, Ayrton Senna. Senna é uma marca. Então, um conselho, é conselho mesmo, que eu dou aos empresários e familiares de futebol. Contratem pessoas boas, mentores intelectuais, pessoas que não terão medo de falar para o seu atleta que ele está errado, que ele precisa mudar a sua conduta. Pensem nisto e até um próximo vídeo.